Hoje Jesus chega no momento do seu sermão, que ele vai tratar sobre a lei de Moisés, sobre o que foi entregue, sobre o Pentateuco, sobre os 5 primeiros livros do Pentateuco. Então, esses 5 primeiros livros da sua Bíblia, do Antigo Testamento, é chamado de Torá. Nela contém 613 mandamentos. É muito detalhe, muita regra. Dividindo, tem mais ou menos 248 mandamentos positivos, ou seja, faça algo para que você se dê bem. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. E 365 mandamentos negativos, ou seja, proibindo algo, não matarás, não adulterarás. E os judeus, nessa época aqui, a contagem dos ossos do corpo humano eram 248. E eles diziam que justamente Deus estava dando um sinal para obedecer com todo o corpo, e 365 são os dias do ano. Então, a obedecer ao Senhor com todo o corpo, durante todo o ano, cada dia do ano. Só que isso é uma parte da vontade do Senhor. Amém? O Antigo Testamento é uma parte. Então, qual a analogia que a gente vai ficar claro, para que a gente entenda a função e o papel de Jesus na nova aliança? Eu trouxe aqui um símbolozinho que não deu certo, ia botar uma luz aqui, não deu certo, mas olha aqui. Está todo mundo vendo? Dá para ver aqui, tem uma taça, certo? E aqui, simbolicamente, nós temos aqui como se fosse um vinho. Então Deus, quando se encontra com Moisés no alto do monte, Deus começa a liberar a sua vontade e dizendo leis. E então Deus, nessa taça, que é a revelação da vontade do Senhor, Deus vai liberando, mais ou menos, aqui vamos brincar um pouquinho com isso, 2 dedos. Isso aqui é a Torá. Não dá para ver que a tacinha é um pouquinho escura, mas tem 2 dedinhos aqui de vinho, apontando para isso, mas ainda falta um bocado a ser revelado. Sim ou não? Falta um bocado a ser cheio aqui. Então, o sentido maior em Cristo Jesus seria entendermos como Deus faz isso, como Deus se revela e como Deus libera da sua vontade para a nossa vida. E essas regras do Senhor, esses 2 dedos aqui, são 613 mandamentos, mas ainda não é o todo, não é o total, serviu para um momento. Tinham mandamentos em cada áreas específicas da vida humana. Por exemplo, Deuteronômio 21 fala que se alguém tiver um filho teimoso, deve levar os líderes lá da região, da cidade, para que ele seja apedrejado. Diga misericórdia. Você já estaria com a pedra na sua cara, porque teimoso, eu sei que tem filho teimoso nesse lugar. Deuteronômio 22, 11 diz que a gente não poderia ter uma roupa feita de 2 tipos de tecido. Não poderia, teria somente um tipo de tecido. Levítico 20, 10 diz que se um homem cometer adultério com uma mulher, eles deveriam ser apedrejados, mortos também. Você lembra daquele episódio que os homens chegam para Jesus e apresentam uma mulher pega em adultério? Tem restrições quanto ao sábado, festividades, quanto à dieta, o que pode e o que não pode comer, a circuncisão, tudo isso na Torá é revelado, nesses primeiros 5 livros da Bíblia, nos primeiros 2 dedos da vontade do Senhor para a humanidade, da forma que Deus quer que cada um se comporte. Mas, repete comigo, mas Jesus aparece. Amém? E você entendeu na semana passada que Jesus é esse novo profeta. Jesus se revela agora como a totalidade. Jesus se revela agora, Moisés é uma prefigura de Cristo. A história de Moisés, o deserto, as águas, o mar vermelho, tudo isso apontava para Jesus. E então Jesus, a partir do verso 17, aí na sua Bíblia, nós vamos ler hoje. Jesus vai tratar desse assunto sobre a lei e sobre a vontade revelada do Senhor para a nossa vida. Amém? Verso 17, Jesus já inicia o texto, essa parte aqui do seu sermão, dizendo assim, olha, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus, então, ele veio para cumprir a lei de Deus. Nesse momento você ia parar e pensar, pastor, Jesus está dizendo que veio cumprir a lei. Então, os 613 mandamentos, Jesus tem que cumprir. E Jesus está dizendo aqui que ele veio para isso, e ele está dizendo que ele não veio abolir. Por que a gente não guarda mais o sábado? Por que crente hoje pode comer uma carnezinha de porco, uma costelinha de porco? Por que a gente não tem mais essas restrições? Posso ter roupa com tecidos diferentes, e isso não ofende mais o Senhor.
A grande questão aqui está aqui nessa palavra aqui, abolir e cumprir. Então, o abolir, no grego aqui, no original, é katalio, que quer dizer destruir. Jesus está dizendo, olha aqui, eu não vim para destruir a taça. Eu não vim para jogar essa água fora. Eu não vim para rasgar o que foi escrito. Eu não vim para derrubar, anular. Jesus veio, então, para cumprir. É o que o texto está dizendo, que é a palavra grega plero, que quer dizer... Quer dizer? Ora, irmão, acorda. Tá não? Tá aí. Quer dizer? Encher, completar. Fazer o quê? Levar à totalidade. Vamos comigo. O que é que Jesus veio fazer? Veio, tinha 2 dedos. Jesus vem e vai enchendo e liberando muito parte disso no Sermão do Monte, de maneira que ele chega até a totalidade. Amém? Então, o Antigo Testamento é essa figura de 2 dedos de uma taça. Jesus vem, olha, eu não vim quebrar a taça, mas eu vim mostrar o real sentido, o enchimento dela. Eu vim tornar ela completa, do vinho da vontade do Senhor. Romanos capítulo 10, verso 4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Essa palavra fim é a palavra grego telos, que quer dizer ponto de chegada. Ou seja, é uma meta, um propósito. A lei teve um propósito, um ponto de chegada até Cristo. Que aí Cristo agora enche, preenche, cumpre a lei, enchendo. Agora a gente pode ver qual a real vontade do Senhor. Não quebrando o copo, mas preenchendo por completo. Porque Cristo é o ponto de chegada. Ele é o alvo. A lei nos conduziu a humanidade até esse ponto. Gálatas capítulo 3, verso 24, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A palavra tutor aqui no original é o paidagogos, que deriva a nossa palavra pedagogo, ou seja, é aquele que acompanha uma pessoa durante uma fase da vida dela. Quem é professor aqui, diga misericórdia. Não, diga aleluia. Ixi, que aleluia fraco. Ou tem pouco professor, ou não estão com muito gosto na profissão. Mas o professor acompanha por uma fase na vida. Na época era um homem, um escravo, que eu tinha o meu filho, e eu chamava esse paidagogos, esse tutor, para acompanhar o meu filho, para levar para a escola, para tirar dúvidas, para ensiná-lo, até que ele chegasse à maturidade. E aí depois que ele já se tornou homem, não tinha mais o tutor. O que é que a lei serviu? Serviu para nos aproximar de Cristo, até Cristo. O fim é Cristo. E depois de Cristo, pronto, não tem mais utilidade. De maneira que o Antigo Testamento agora aponta para Cristo, sempre em Cristo. Então é tudo que a Torá pretendia formar, santidade, justiça, se realiza plenamente em Cristo. Tudo. Tecido. Por que não pode 2 tecidos? Deus falando dessa mistura. Tudo apontava para algo. Para que o povo dele fosse santo e separado. Deus falava de animais puros, animais sem defeitos. Tudo apontando para isso. De que forma? Para que o sacerdote estivesse em pureza cerimonial. Tudo apontando para o Jesus, o Cordeiro lá que foi sacrificado, apontava para Cristo também. Então todas essas ações apontando para o Senhor. Então a lei foram os 2 dedos iniciais, sim ou não? E Cristo veio para completar, para cumprir a lei. Amém? De maneira que agora você não está mais preso a dias, às festas, às festividades, a dietas, mas sim agora você tem a liberdade em Cristo Jesus. O verso 18 diz assim, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, isso aqui é Jesus dizendo, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Pastor, então agora me confundiu, foi tudo. Você acabou de dizer que não ia que desaparece, que você está dizendo aqui que a gente não está mais presa às leis do Antigo Testamento, e agora ele está dizendo que não muda isso tudo. O que é que o final do texto diz? Até que tudo se cumpriu ou não? Se cumpriu em quem? Em Cristo Jesus. Jesus veio para cumprir tudo isso. No momento da sua morte, seu sacrifício, ele cumpre totalmente a vontade de Deus. Naquele momento, o véu se rasga, uma nova história acontece. Jesus está dizendo assim, ó, não vim abolir,
mas cumprir no versículo anterior. Então Jesus cumpre a vontade de Deus, expressa na lei. Então Jesus mostra o real sentido da vontade de Deus. Tudo é Cristo, todo ponto é Cristo. Todas as histórias do Antigo Testamento devem ser lidas procurando Cristo nela. D.A. Carson, que hoje é o maior teólogo sobre o Novo Testamento da atualidade, ele diz: todos os textos do Antigo Testamento devem ser filtrados pela rede de ensino do Novo Testamento, a partir do qual vemos se as leis e princípios do Antigo mudaram ou como sofreram alteração. Por exemplo, vamos lá, parte prática agora. É claro que nos 10 mandamentos tem um mandamento lá chamado guardar o sábado. Alguém conhece? Pastor, por que a nossa igreja não guarda o sábado? Êxodo 20, verso 8 diz: lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Verso 11 diz: pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Então o sábado tem esse sinal de descanso. Descanso em quem? Em Deus. Descanso no Senhor. De maneira que até hoje os judeus ainda guardam os sábados. Tem algumas religiões que ainda guardam os sábados. Por que a gente não guarda o sábado? Porque de maneira clara nós vemos Jesus como aquele que cumpriu a lei. Que a lei foi o tutor até Cristo. E que o fim da lei é Cristo. Então, se a lei, como é que eu posso aprender com o sábado? Colossenses 2 diz, verso 16, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Carninha de porco, então, não é para ter julgamento mais no nosso meio. Ou com relação a alguma festividade religiosa, a celebração das luas novas ou dos dias de... Essas coisas são o quê? Sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, pastor, se o sábado era uma sombra, ou seja, um sinal, apontava para algo, o que é que o Novo Testamento fala desse descanso? Quem mata charada? Qual é o descanso muito claro no Novo Testamento? Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. O nome do descanso muito claro no Novo Testamento é sábado? É Cristo. Então, o descanso em Deus não é mais um dia da semana, amém? Ele tem um nome, se chama Jesus. O sábado apontava para o Cristo que viria e finalmente nós teríamos descanso para a nossa alma. Quem aqui é descansado na sua alma em Cristo Jesus? Diga amém, eu. Porque às vezes a gente pode passar o sábado sem fazer nada, mas continua cansado, porque a nossa dor não é do trabalho, mas sim na alma. E Jesus veio para trazer o descanso que nem um dia da semana consegue dar. Ele veio para trazer descanso para a nossa alma. Ele se apresenta dessa forma, Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso, o nosso sábado tem um nome agora, não é mais um calendário, não é um dia da semana, é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, verso 9, portanto, ainda resta o quê? Um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, assim como Deus descansou das suas. Cristo Jesus é o descanso para a sua alma. Repete comigo. Cristo Jesus é o descanso para a minha alma. O sábado veio na lei os 2 dedos apontando para a realidade, que é Cristo Jesus. Todos os ensinamentos do Antigo Testamento têm que ser sustentados no Novo. Se ele foi mudado, o novo apresenta essa mudança e apresenta a realidade em Cristo Jesus. Então, viva dessa forma. O verso 19, Jesus continua o texto. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, lembrem que eles cumpriam 613 mandamentos, fora esse, eles criaram outras derivações desses mandamentos. E Jesus está dizendo, se não for superior a deles, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. No início do verso 19, ele usa a palavra desobedecer, que é a palavra grega
lise, que quer dizer afrouxar, soltar, desatar. Então, se alguém agora pensa que, pastor, então estamos livres dos 613, não estamos mais presos ao Antigo Testamento, então estamos soltos, estamos livres. Agora é mais fácil, né, pastor? Eu posso comer o que quiser. Agora é mais fácil, né? Então não tem mais pedra contra mim se eu desobedecer minha mãe. Agora é mais fácil, eu vou ter a minha vida, viver minha vida. Ao contrário. Ao contrário. Jesus, ao completar a taça, ele mostra a verdade do Senhor, não mais estética, não mais por fora, mas agora de dentro. Coração. Jesus não afrouxou. Ao contrário, Jesus, a partir de agora, desses próximos versículos, ele vai mostrar a sua vontade, a taça cheia do Senhor. Não mais performance, não mais o exterior, mas de dentro para fora. Repete comigo, a nova lei em Jesus não é frouxa. Jesus não veio para afrouxar nada, não é frouxa, ao contrário. Agora que o bicho pegou de vez, porque você pode estar com roupa de crente, numa igreja de crente, dando amém de crente, diga amém aí. Diga aleluia. Pronto, você pode estar dando aleluia de crente, mas por dentro está tudo podre. Mas por dentro está tudo queimado, tudo sujo. Mas vim para a igreja desejando a mulher do outro. Pastor, que loucura. Pode ser, é uma realidade. Pode vir para a igreja por outros motivos, que não Jesus. E agora Jesus conhece. E agora não é mais só a estética, não é não tocar, não manejar, não é fazer aquilo. Agora Deus quer o nosso coração. Ele não afrouxou. Ao contrário, a nossa lei nos convida a olhar para dentro, a nova lei em Cristo, olhar para dentro as intenções, não é só dar esmola, não é só fazer a festinha das crianças aqui em frente, não. Qual a intenção da Florescer em fazer essa festa? Isso importa. Não é só ter aparência, mas ser em essência filhos do Senhor. O texto está dizendo, olha, vocês devem ser superiores aos fariseus e os mestres da lei. Vamos comigo aqui. O que é que Jesus estava dizendo para aquele povo, aqueles ouvintes da época? Além das 613, eles tinham cerca de 10 mil leis orais. Não estavam escritas, mas eles compartilhavam. 10.613 mandamentos que esses homens seguiam. Por exemplo, a Bíblia diz para descansar no sábado, para não trabalhar no sábado. Eles foram tendo variações desse mandamento. Tinha um que dizia assim, você não pode carregar um lenço fora da sua casa no sábado. Nem carregar um lenço. Por exemplo, se você, no sábado, escrevesse algo e apagasse com a intenção de reescrever, pecado. Tinha que apagar sem intenção, aí não era pecado. Se você fosse comer alguma coisa, você tem que derramar água 2 vezes sobre cada mão. Tinha um ritualzinho, começando pelos dedos, indo até o pulso. Se não fizer dessa forma, pecado. Que Jesus está dizendo, olha, vocês agora tem que ser muito superior a eles. Esse povo que tem um foco na aparência, na performance, agora eu quero o coração de vocês. A taça cheia é o coração, é o que importa, é a vontade do Senhor. E agora no texto, no Sermão do Monte, Jesus vai falar de 6 pontos claros, onde só a estética não importa. Importa o nosso coração, importa o nosso eu interior. Então vamos aqui adentrando nesses 6 pontos, na parte prática, que Jesus aplica agora a nova lei, a nossa vida, entendendo que esses 6 pontos não são pontos finais, eles podem variar para todas as áreas da nossa vida. Vamos comigo? Jesus começa agora falando sobre o homicídio. Mateus capítulo 5, do verso 21 em diante, Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, Jesus de maneira clara mudando aqui, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, ou tolo. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo, depressa, com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz,
e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Sobre o homicídio, o que é que Jesus está dizendo? Olha, já não importa tanto mais não matar. Foi dito isso a vocês, eu porém vos digo, se você chamar o irmão de louco, de tolo, de raca, se desejar o mal contra ele, você já está pecando. Jesus não afrouxa. Jesus eleva o padrão da lei. Jesus coloca o nosso coração, porque existe uma possibilidade da gente matar o outro no nosso coração. Tem ou não tem, igreja? Tem. Tem muita gente, tem muita família dividida e aí a pessoa não executou o assassinato, mas no seu coração matou. Aquela pessoa já não existe na vida dela. E Jesus está dizendo, olha, isso é pecado. Talvez você veio para cá ferido. E pastor, eu não sou homem para matar ninguém. Mas talvez seu coração está cheio de ira, de raiva e de rancor contra pessoas, vidas. E no seu coração você deseja o mal contra aquela pessoa. Que Jesus está dizendo que isso também é pecado. A taça cheia é o nosso coração. O que é que você tem falado sobre o outro? Perceba que se você chamar o outro de tolo, quantas vezes a gente vai e na fofoca fala sobre o outro. Chama o outro de estúpido, de burro, de jumento, o que quer que seja que você goste de usar aí. Jesus está dizendo, olha, você está concorrendo ao inferno. Jesus quer essência. Afrouxou ou não, igreja? Não afrouxou, não. Agora que o negócio ficou sério em Cristo Jesus. Porque ele sabe. Pastor, eu não falo, mas eu desejo. Desejar já é pecado. Jesus vem para mudar o nosso coração. Jesus te trouxe hoje para você ser transformado e mudar o seu coração. Hoje é tempo de você orar, ao final do culto, ou agora mesmo, dizer, Jesus, transforma meu coração, porque o Senhor sabe que não me entra aquela pessoa mais. Ou seja, você na sua vida matou o irmão, a pessoa, o familiar, e é tempo de você ressuscitar esse relacionamento em nome de Jesus. Difícil? Demais. Demais. Verso 27, Jesus agora vai falar sobre adultério. Verso 27 diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Pastor, não precisa nem fazer mais, não. Desejou, Jesus está dizendo que já cometeu no seu coração. Jesus eleva. Os doideiros, pastor, era difícil, mas agora realmente é mais complicado, porque o desejo já está me levando a pecar. Isso é verdade, é isso que Jesus está dizendo. Verso 29, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ir todo ele para o inferno. Percebe Jesus falando sobre o inferno? Várias vezes aqui durante esse sermão. Então nós podemos cometer adultério sem tocar no outro. Não afrouxou, amado. Jesus nos aconselha, olha, usa da hipérbole. É um exagero no exemplo, mas eficaz demais. Arranque os olhos. Arranca a mão para que isso não aconteça. O que é que Jesus está dizendo aqui? Seja radical. Está sendo tentado? Chegou uma meninazinha novinha no trabalho. Olha como ela é gente boa, simpática. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Não é o olho que ele está dizendo. Ele está usando um exemplo, olha, seja radical. Pastor, estou começando a me tremer, porque a irmãzinha não, né? A nova funcionária lá chegou, é gentil e fala comigo e começou a desabafar. E meu coração começou a bater um pouquinho mais rápido por ela agora. Eu faltava que só o trabalho, agora eu vou direto, não falto mais. Estou gostando. Estou tendo uma amizade bacana, mas eu não desrespeito minha esposa não. Estou ajudando a pessoa, vou para falar de Jesus com ela, mas no fundo você sabe que tem desejo. O arranque o olho aqui é o quê? Pega o beco, sai do trabalho, corta a mão, arranca o olho. Não brinca com esse tipo de coisa. Ah, pastor, mas é amizade, tudo. É normal, pastor, a gente arranca, quebra, foge, perde o trabalho, fica sem o emprego. Jesus não veio para afrouxar. Jesus veio para trazer zelo na sua vida. Pastor, termina o culto, eu vou para a casa da minha namorada. A gente fica lá no sofá, glória a Deus. Só que de vez em quando o pai dela e a mãe dela saem, eu fico na casa sozinho com ela.
E aí, de vez em quando, a mão começa a passear por lugares que não era para passear. Sai desse canto, não vai mais para essa casa, namora na praça, em frente à igreja. Seja radical. É isso que Jesus está dizendo. Não sei se você já viu um videozinho que tem na internet, um gato. Tem uma serpente extremamente perigosa e o gato assim, dando assim na serpente aqui. A serpente aí e o gato brincando com ela. E a serpente armada assim, faz a serpente, como se fosse serpente. E o gato assim, brincando, e se deita. E eu, meu Deus, ele vai ser picado. Tem muito crente fazendo isso. Tem muito crente deitadinho, brincando. Não, pastor, eu estou no controle aqui. Eu sou um gato, eu sou ágil, eu sou veloz. E a serpente só esperando um vacilo. Quando vacila, a serpente faz? Irmão, não é bom no exemplo. Vai e vacila. E de repente, está engodado. Seja radical. Paga o preço, arranca o olho, arranca sua mão. Isso não é... Está falando de corpo, não. Jesus está dizendo, olha, seja radical, foge. Você está sendo tentado, está brincando, dando tapa na serpente, uma hora ela te pega. E aí já era. E aí você já está envolto no negócio. Verso 31, Jesus vai falar agora sobre o divórcio. É o terceiro ponto desses 6. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com ela divorciada estará cometendo adultério. Repete comigo, o casamento é uma aliança eterna. Não venha com brincadeira, não venha com o mundo para cá não, eu vou ver o que dá no casamento. Não, o casamento é uma aliança eterna. Jesus está dizendo, exceto por imoralidade sexual, em caso de traição, a pessoa estaria livre, nesse caso, para procurar o divórcio. E ainda tem o caminho do perdão. Exceto nesse caso, não vem, pastor, não deu não. Ela nem gosta de café, eu amo café. Pastor, em casa, a mulher se veste umas roupas tão esquisitas, um hálito podre. Antes era tão... Não vem, já era. Entrou, casou. Era tão sério isso aqui na época, porque tinham duas escolas. A escola de Shammai, um líder religioso da época, e a escola de Hillel. A escola de Shammai dizia que se houvesse a infidelidade, deveria acontecer o divórcio. Não tinha o que fazer. Deveria. Não tinha o que negociar. A escola de Hillel dizia que por qualquer motivo o divórcio poderia acontecer. Por exemplo, diga com toda clareza, pastor, eu cozinho, mas não é lá essas coisas. Cadê? Diga isso. Diga eu, assuma. Eu vi a mãozinha da Adriana ali. Adriana, você estaria correndo um sério risco do Lindenberg dizer, não cozinha bem, quero mais não. Volta para Mazezinha, vai procurar a sua vida. A escola de Hillel dizia isso. Se houvesse alguma mulher queimou o arroz, mola, sai da minha casa. Dizia qualquer motivo. Outro ponto que tinha lá, ele dizia, olha, se a mulher falasse alto demais, era motivo de divórcio. Cadê as gasguitas da igreja? Você estaria correndo um sério risco de perder seu marido. Jesus olha para esse negócio, acaba com essa bodega aí. É para sempre, é de uma vez por todas, exceto no caso de uma traição, de uma infidelidade conjugal, exceto nesse caso. Então a Bíblia, de maneira clara, fala de apenas 2 pontos sobre o divórcio. Infidelidade conjugal e abandono. 1 Coríntios capítulo 7 fala do caso do abandono. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas se ela se separar, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o marido e que o marido não se divorcie da mulher. Aos outros digo, não, Senhor, se algum irmão tem a esposa que não crê e ela consente em viver com ele, que ele não abandone. Continua. Se alguma mulher tem marido que não crê e ele consente em viver com ela, que ela não abandone, continua. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. Tem muito marido sendo santificado porque a esposa é fiel ao Senhor. E muita esposa sendo santificada pelo marido. E a mulher descrente é santificada pelo marido crente. Caso contrário, os filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas, se o descrente se separar, ou abandonar, se separe.
tais casos, o irmão ou a irmã não fica sujeito à servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Pois, como você, esposa crente, não sabe como salvará seu marido descrente, ou como o marido crente salvará sua esposa descrente. Infidelidade ou abandono, a pessoa estaria livre. Então, meu amado, conselho do Senhor para a sua vida: pense muito bem antes de casar. Não me venha, olha, estou avisando aqui os adolescentes, os jovens da igreja. Pastor, eu tenho 15, 16 anos, eu quero casar. Vem falar com o pastor. Você vai ver o que você vai ouvir. Não me venha com essa, eu vou tentar tirar o seu cavalinho da chuva. Não é época, não é momento. Você não tem maturidade emocional, espiritual, de vida para pensar em casamento agora. Não, pastor, mas a gente já está assim, assado, radical. Não, porque a gente já está dormindo, eu estou dormindo na casa dele. Radical, sai disso. Um pecado não justifica um outro erro grande na sua vida. Casamento é algo muito sério. É uma aliança eterna no Senhor. Em nome de Jesus, haja com responsabilidade. Não é aventura, não é tentativa. Caminhe um tempo antes de casar. Tem muita gente com 3, 4 meses, pastor, vamos casar. Calma, para que essas pressas? Que risco é esse? Que desespero é esse? Caminhe um tempo em nome de Jesus. Nós temos um casal aqui na igreja que aconselha casar direto. Eles têm mais autoridade do que eu para falar sobre isso. Eles sabem que se esperasse mais um tempo, iam se conhecer melhor. Em nome de Jesus. Verso 33, Jesus continua: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o estrado de seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, discípulo de verdade não precisa de nenhuma garantia, além do seu sim. Se pergunta isso: existe alguma alma viva que lhe emprestaria hoje 10 mil reais, sem você dar garantia de nada? Se não, você tem que rever. Por que as pessoas desconfiam de mim? Quem você pediria? Quem confiaria em você para você? Não, você vai me dar de garantia? Nada, estou dando a minha palavra. Crente era para na cidade ser as pessoas que não precisam nem fazer contrato de aluguel. Não, é o irmão, é lá da Florescer, vem, mora aí, irmão, eu sei que você me paga. Mas se duvidar, é a pessoa que mais assusta, infelizmente. Os mais caloteiros, às vezes, estão dentro da igreja, pelo amor de Deus. Não honra a palavra. Não cumpre o que está dizendo. Não honra o acordo. Existe crente caloteiro? Existe. Eu vi no grupo essa semana, acho que foi o Tito que botou. Como foi, Tito? Então, o diabo também é crente. Agora, discípulo de Jesus, caloteiro, existe? Não. Porque o discípulo vai replicar a identidade do seu pai. É ter palavra. Então, cuidado nas suas promessas, começa nas pequenas coisas. O que é que crente faz? Meu irmão, me empresta aqui. Vou precisar aqui da tua panela, fazer aqui um baião com meu marido. Amanhã eu devolvo. O que é que o crente faz? Passa dias e não devolve. Começa, na próxima a irmã já se peneira todinha, eu não empresto mais não. Demorou muito na primeira. Crente tem a sua palavra e começa no horário de chegada do culto. Como é que eu vou confiar? Como é que eu acredito numa pessoa que nem no culto chega no horário? Crente, ele tem que começar a honrar nessas pequenas coisas, que não são tão pequenas assim. Porque importa para Jesus. Importa demais. Se eu disse que vou visitar, eu tenho que ir visitar. Sim ou não, igreja? Ter palavra. Prometeu, você vai ter que cumprir. Ah, pastor, eu prometi ser fiel à minha esposa. Você vai ter que cumprir. Aliança. Não volta atrás, já era. Não, eu vou entrar nesse emprego aqui, eu vou passar 6 meses, eu vou lhe ajudar. Cumpre o que prometeu, em nome de Jesus. Não, eu vou lhe pagar tal coisa, cumpre o que você prometeu. Não vai voltar atrás no meio do caminho. Em nome de Jesus. Verso 38. Jesus vai falar agora sobre vingança.
Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Isso aqui era uma prática dos soldados romanos. Os soldados romanos tinham o direito de chegar para qualquer pessoa e dizer, olha, leve minhas coisas aqui durante 1 milha. Até 1 milha por dia. Jesus está dizendo, olha, se te forçarem a andar 1, vá 2. Verso 42, dê a quem lhe pede. E não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Jesus inicia essa parte aqui falando de olho por olho. Era um princípio jurídico da época chamado lei de talião, que é a lei da retaliação. De Jair, de repente, fez um arranhão no meu braço, eu tinha o direito de arranhar o braço dele. Ah, foi sem querer, não importa. A lei aqui de talião dizia que era olho por olho, ofensa por ofensa. O Levítico 24 diz, verso 19, se alguém causar desfiguração em seu próximo, será feito com ele o mesmo que fez, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele feriu o outro, assim será ferido. 2 dedos. Ainda não era a vontade plena do Senhor. Jesus vem e diz, ouviu o que foi dito? Eu agora ofereço a vocês e desafio a vocês. Se alguém der no seu lado do rosto, você vai oferecer o outro lado. Alguém quer tirar uma peça da sua roupa, você oferece o restante da roupa. É isso que Jesus está dizendo. Não hajam por vingança, igreja, em nome do Senhor Jesus. De que forma você tem sido ofendido? Jesus nessa noite está te chamando, olha, entrega nas mãos do Senhor. Do Senhor é a vingança, entrega nas mãos do Pai, não procura olho por olho, não trate da mesma forma, os discípulos não tratam da mesma forma. Jesus se apanhou no rosto, foi cuspido, e Jesus ficou quieto. Jesus foi provado no que ele disse. O mundo aí fora está pregando canibalismo, é olho por olho, literalmente. Ah, tu foi traído, cara, deixa de ser, me ajuda igreja, deixa de ser besta, trai também. Faz a mesma coisa. É o que o mundo ensina. Tu está sendo gritado lá no teu trabalho, grita mais alto. Não deixa ela te gritar, não. Aí agora tu sofria, agora é chefe na empresa, agora mata na unha. Puxa o tapete. Faz ela se humilhar. É o que o mundo lá fora prega. Jesus diz ao contrário. Ajam de maneira contrária. Reflitam a glória do Senhor, não paguem na mesma moeda. Se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra. Então, ser discípulo de verdade, meu amado, é permitir que aquele que te feriu possibilidade de te ferir novamente. É fácil, igreja? Extremamente difícil. A gente só quer apanhar uma vez, se a gente puder, a gente revida. Ser discípulo de verdade é permitir que o Tiago bateu em mim, eu vou perdoo e continuo perto para quem sabe ele bater de novo. Existe a possibilidade, extremamente difícil. Extremamente difícil. Pastor, e como é que a gente trata nossos inimigos? Jesus vai responder agora ao verso 43. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Está sendo perseguido, igreja? Ora. Abençoa. Repete comigo, eu abençoo quem me persegue. Pastor, ainda não creio, mas você vai falando até crer em nome de Jesus. Você vai abençoar aquele que está te perseguindo. Para que vocês venham a quê? Ser filhos de seu Pai. Ou seja, ame os seus inimigos e assim reflita a identidade de Jesus. O que é que ele está dizendo? Se você amar seus inimigos, vocês serão chamados filhos de Deus. As pessoas olharão para você, mas por que tu não responde da mesma forma? Por que tu não trata da mesma forma? Por que estão te perseguindo e tu está na boa? E tu leva água para ela, e tu convida para o aniversário, e tu faz isso aqui. Verdadeiramente tu é filha de Deus. É isso que vai acontecer com você. Se você não responder da mesma forma, você será chamado e a sua identidade será de Jesus. Porque Deus, ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Verso 46. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso.
discípulo de verdade reflete a identidade do seu Pai. Ame seus inimigos, amado, em nome de Jesus. Está sendo perseguido? Abençoa, ora. Para terminar, o último versículo aqui de hoje. Próxima semana a gente entra em Mateus 6. Se você veio semana passada, se você veio hoje, não pode faltar próximo domingo. Terminar o sermão de Jesus. Vem esse mês inteiro. Verso 48. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa palavra perfeito é a palavra teleio, teleios. E quer dizer, não é a perfeição que a gente imagina, sem erro, sem falta. É completo, é maduro, íntegro. Essa palavra aqui, a chave dessa frase aqui, a gente às vezes foca no perfeito. Pastor, como é que você é perfeito como Deus? Nunca vou alcançar esse negócio. A chave da frase é o como. Porque na maioria das vezes a gente acha que Jesus está dizendo aqui como igualdade. Mas o como aqui é como espelho. Alguém que te inspira. Eu quero ser um bom tecladista como o Tiago. Quer dizer que eu vou ser igual a ele? Provavelmente não. Mas eu tenho uma inspiração e ele é uma referência para mim. Jesus está dizendo aqui, olha, sejam perfeitos. Como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Assim como Deus diz, Levítico 19:12, sejam santos. Porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O que Deus está dizendo? Olha, olhem para mim, para a minha santidade e busquem, se inspirem em mim, na minha retidão, para que vocês sejam a mesma pessoa. Então, o discípulo de verdade, ele vai buscar refletir a identidade de Deus. Nosso Deus é perfeito, sim ou não? A vontade do Senhor é perfeita, sim ou não? Nosso Deus é amor, sim ou não? Nosso Deus é compassivo, sim ou não? Deus nos trata da mesma forma que a gente trata Ele? Nunca. Deus é ofendido, bocas imundas aí se levantam contra o nosso Deus e Deus realmente não faz nada. Continua com graça, com misericórdia, dando a segunda, terceira, quarta chance. Nós, assim como Deus é, nós temos que buscar ser e sermos parecidos com o Senhor. A grande pergunta nessa noite, meu amado, é se você vai. Jesus está apresentando, olha, quer ser discípulo? Não quer só fazer parte de uma igreja, de uma instituição, de um grupo de pessoas. Quer ser discípulo de verdade? Seja dessa forma perfeito como o Pai é perfeito. Se inspira no Senhor. Trate da forma que Deus trata, como Jesus tratou. A grande pergunta nessa noite é se você vai. Porque Deus, Ele não nos chamou para vivermos de aparência. Amém? Aparência, os mestres da lei eram perfeitos na aparência. Jesus vai e critica. Porque Deus, Ele não nos chamou somente para obedecermos. 613 mandamentos deveria ter ficado aqui se fosse só obediência cega. Não foi isso que Deus nos chamou. Ele não nos chamou somente para cumprir regras. Para isso eles tinham as leis orais, mais de 10.000. Não é crente, meu amado, não é só vir para cá, baixar a cabeça e dizer o que é que eu não posso, o que é que eu posso. Não é isso. Ser crente de verdade, Ele nos chamou para sermos como Jesus. Perfeitos. Buscarmos a inspiração em Cristo Jesus e sermos como Jesus. Ele nos chamou não é para regras, mas para abraçar e relacionar-se com o Senhor. É um Deus que se revela, vai entrar em Mateus 6 e vai mostrar que o Deus é perto. Você vai entrar no quarto em oração e Deus está lá, te ouvindo. Jesus não nos chamou, nos deu um conjunto de regras, de situações a serem seguidas, mas Jesus quer relacionamento com seus filhos. Filho, quando anda muito com o pai, começa a repetir as coisas do pai. Para a glória do Senhor Jesus, meu filho é Ceará e Flamengo. Aleluia. Muito bem ensinado. Mas se o pai é ausente, o filho começa a escolher coisas que não tem nada a ver com o pai. Em nome do Senhor Jesus, se você nessa noite é chamado não para cumprir um conjunto de regras. A mais B igual a C, isso não é o evangelho. Não é só aparência, não é só performance. Deus olha para a nossa essência, nosso coração. Por que o Júnior está pregando o que está pregando? Por que o Tiago está tocando o que está tocando? Pobre do Tiago. Hoje foi umas 5 vezes, foi, Tiago? Por que você veio para cá? Por que você veio, saiu da sua casa? Por que você usou a roupa que está usando? Por que você fala da forma que fala? Por que você tem o que tem? Por que você tem agido da forma que tem agido? O chamado do Senhor é sermos sal e luz. Sermos como Cristo, termos a identidade do Deus Todo-Poderoso. Não é cumprir regra, meu amado. O evangelho, quando se resume a isso, daqui a pouco a gente está cheio de regra na igreja.
Mulher vem com saia até o mocotó, blusa até aqui, não se depila mais, bigode, mulher tem que ter bigode na igreja, não tira mais esse negócio, pode juntar as sobrancelha, não corta cabelo. Regra por regra, não aproximou ninguém de Jesus, ninguém. Ao contrário, era sua aparência, sua figura. Dentro de casa, no seu interior, dentro da igreja, estava todo podre. Não é esse conjunto de ordenanças de 2 dedos. Jesus vem de maneira plena para relacionamento. Aproximar-se dele, estar perto, junto, íntimo. Cumprir a vontade do Senhor de coração, de dentro para fora. É ofertar porque eu entendo que Deus é bom. É amar, é oferecer o segundo lado do rosto, é caminhar a 2ª milha, é dar outra peça de roupa, é nem olhar mais para a mulher. Ah, pastor, eu nem toquei nela, mas é nem desejar, é arrancar o olho, é cortar a mão, é pagar o preço de viver a aliança do Senhor, é não desistir do casamento. Continua em nome de Jesus. Deus tem um tempo de salvação no meio de famílias, no nosso meio, em nome de Jesus. Fica firme em nome do Senhor Jesus. O mundo lá fora diz: a Virgínia terminou com não sei quem aí. Agora está com Vinícius, já não deu com Vinícius. O pastor está informado das fofocas. E vai descartando de uma para outra e vai, não, tem que viver a vida dela mesma. Porque nada, aliança eterna. Assim diz o Senhor. Não é o que o mundo prega, mas o que o Senhor nos ensina. Sermos sal e luz. Esse mundo precisa de pequeno Jesus aqui no nosso meio, nessa geração. Discípulos de verdade que vão pagar o preço, às vezes sendo humilhados, tratados mal, traídos, esbofeteados, às vezes não com a mão, mas com palavras, mas firmes no Senhor. O mundo precisa dessas pessoas, responsabilidade nossa. Nós sermos sal e luz para essa geração, em nome de Jesus. A grande pergunta nessa noite é se você vai. A grande pergunta nessa noite é se você está brincando com o Evangelho. É se você está vindo para ganhar, para ser abençoado. Estou lendo um livro que está me rasgando de todas as partes. Aconselho a igreja a comprar. Ouse comprar para você ver. Chega de regra, é o nome do livro. Está quebrando todo o meu pensamento, toda a minha lógica humana de dar para receber do Senhor, está sendo rasgado. Não é isso. É estar perto, em obediência. Entender que a vontade do Senhor vai ser feita. Que ela é boa, perfeita e agradável. E que cabe a mim dizer: Deus, eis-me aqui. Cumpra a tua vontade. Assim na terra como nos céus. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.